Bom dia, pessoal do oitavo ano. Estamos começando nossa aula de Ética e Cidadania do dia 25 de março de 2020. Gostaria de começar dizendo que eu recebi os trabalhos, tá? No entanto, não deu para corrigir todos eles por causa daquela velha história, né? O pessoal sempre deixa para entregar de última hora. Não foram todos, tá? Parabéns aos que entregaram com antecedência. Esse sim eu consegui corrigir. No entanto, não corrigi todos, tá? Os que eu corrigi, de forma geral, eu achei bacana, tá? Só tiveram algumas pessoas aí que não conseguiram responder a todas as questões que eu pedi, tá bom? Mas não tem problema, porque se você não conseguiu encontrar a resposta para essas perguntas, a gente vai trabalhar isso no dia de hoje, tá bom? Então vamos prestar atenção na aula. Eu espero também que todo mundo tenha conseguido assistir ao vídeo que eu passei para vocês, tá? O vídeo dos comediantes, o brasileiro e o português, né? Nesse vídeo dá pra gente perceber bastante variação linguística que acontece, tá? Mas aí vamos começar então respondendo as perguntas do trabalho, tá bom? Primeira pergunta: o que é preconceito linguístico, pessoal? Essa pergunta acho que todo mundo conseguiu responder bem, né? Dos que eu consegui corrigir. Desculpa. Eu consegui perceber que vocês, de forma geral, compreenderam bem essa questão, tá? Então, preconceito linguístico é toda manifestação de preconceito baseada em questões da língua, tá? Então, formas de manifestação desse, né, já respondendo a outra pergunta, né, formas de manifestação desse preconceito seria, por exemplo, uma pessoa sendo xenófoba, né, ou xenofóbica, olha aí, já é uma palavra que muda, né? Xenófobo e xenofóbico, né? Aqui no Brasil o pessoal costuma falar xenofóbico. Lá em Portugal se fala xenófobo, né? E o que seria isso aí? Que danado é xenofobia, né? Xenofobia é o preconceito com alguma pessoa que é de outro lugar, tá? Esse preconceito geralmente acontece, né, quando a pessoa é de um lugar que é mais privilegiado que outro. Então, por exemplo, se você, como brasileiro, chega nos Estados Unidos, você pode sofrer xenofobia, né? O pessoal vai lhe tratar mal por você ser brasileiro. Veja só, né? Então, isso pode se manifestar no preconceito linguístico também, tá? Então, por exemplo, se você chega lá em São Paulo falando bom dia, né, dessa forma e não bom dia, né? Você pode ter pessoas que já olhem feio pra você, né? E esse cara é Paraíba, né? Pois é, esse tipo de coisa acontece. Isso aí é uma forma de xenofobia e uma forma de preconceito linguístico também, tá? Então essa é uma das manifestações do preconceito linguístico, beleza? Né? Então aí outra forma de preconceito linguístico que a gente pode ver é preconceito aí com classes sociais, tá? Então, por exemplo, se tem uma moça que trabalha na sua casa, né? E ela fala que está tendo um problema, né? Veja só, e você tira onda com a cara dela porque ela falou problema e não problema, isso já se classifica como preconceito linguístico, beleza? Então é isso. O preconceito linguístico, na verdade, ele pode aparecer de forma verbalizada, né? Ou seja, você tirando onda com a pessoa ou mostrando preconceito através de palavras. Ou não, tá? Também pode acontecer o preconceito linguístico só aqui na sua cabecinha, né? Então você já trata diferente aquela pessoa ou já olha para ela de uma forma diferente, né? Já fica com aquela imagem na cabeça, né, diferenciada, colocando a pessoa para baixo por causa da língua, do uso que ela fez da língua dela, né? Então, se por acaso ela falou uma palavra errada, ou se falou com um sotaque diferente, né? Ou se falou gírias ou palavras que você não costuma usar, né? Por exemplo, se você fala como o pessoal de Recife, né? Eu sou de Recife e a gente fala de uma forma um pouco diferente até, né? O pessoal daqui de Caruaru, né? A gente usa muitas palavras diferentes, tá? Que o pessoal daqui não costuma usar. E aí, se a gente fala, né, certas palavras e o pessoal já observa assim, ficam até com preconceito, né? Achando que é maloqueiro, né? Achando que porque é só a forma de falar mesmo do pessoal de lá, né? Gírias diferentes e o pessoal acha estranho, né? Isso aí também já é uma forma de preconceito linguístico, tá bom? Então aí eu já disse várias formas de manifestação do preconceito linguístico, né? Já disse o que é o preconceito linguístico. E aí vamos então para
as variações linguísticas, tá bom? Variação linguística pode acontecer de diversas formas, tá bom? A gente tem aí as variações de palavras, tá? Ou seja, variações de vocabulário, tá bom? Então, naquele vídeo dos comediantes, né, português e o brasileiro, a gente teve condição de perceber essas variações de vocabulário, né? Por exemplo, o comediante português ele chega a mencionar que o pneu step, né? Pneu step, esse pneu que a gente tem no carro que é de reserva, né? Se furar um pneu, a gente tem o step, né? Pronto. Lá em Portugal eles falam pneu sobressalente, né? É o pneu sobressalente, ou seja, o pneu sobressalente, né? Pois é, outro exemplo que eu posso dar a vocês aí, né? O guarda-chuva lá em Portugal a gente chama chapéu de chuva, né? Chapéu de chuva, né? Então são variações de vocabulário, tá? Assim como outro exemplo, se você fala que queria comer uma macaxeira lá no Rio de Janeiro, o pessoal vai estranhar, que danado é macaxeira? Porque lá se fala mandioca, né? O mandioca. Então é isso. Variações de vocabulário, nós temos variações fonéticas. Como assim variações fonéticas? São variações na forma de falar, tá bom? Então lá em Recife a gente fala o S muito chiado, né? Então a gente fala um, dois, três, né? Aqui vocês falam um, dois, três, né? Então é diferente, né? Assim como bom dia aqui, lá em São Paulo é bom dia, né? Ou em Portugal você não fala Portugal, né? Aqui a gente fala Portugal, lá é Portugal. Confortável, né? É uma palavra engraçada que o Du Vivier mencionou lá no vídeo, né? Confortável, lá em Portugal é confortável, né? Bem diferente, nem um pouco confortável de se falar. Então é isso. Então variações fonéticas, variações de vocabulário, tá? Temos aí as variações na forma de se falar também, né? Como a gente já falou, tipo, problema, você fala problema, né? Vrido, biscoito, né? Enfim, essas variações são as variações de classe social e de educação, né? De estudos. Então a gente pode chegar lá na favela, né? E ver pessoas falando dessa forma, ou até pessoas que têm uma condição social boa, mas não estudaram na sua vida, né? E falam dessa maneira, né? Mas aí a gente tem uma pergunta a se fazer. Existe forma certa e errada da língua? Essa foi uma das perguntas do trabalho, né? A resposta é não. Não temos forma certa e forma errada de falar ou escrever, tá? Nós temos sim uma padronização, tá? Que é necessária, beleza? Que a gente estuda na gramática, né? O que a gente estuda em português, né? É a forma mais privilegiada, né? A forma mais privilegiada não, a forma mais, digamos, oficial, tá? A forma oficial, que ela é utilizada para que não haja interferência, tá? Por exemplo, assim, se a gente tem um documento que é escrito de uma forma e outro documento que é escrito de outra, né? A gente teria alguns problemas aí. Então tem que haver essa forma oficial, tá? Essa forma padronizada, essa forma normativa, tá? Isso é assim que a gente chama, né? A gramática normativa prescritiva. Ela tem essa característica, né, de ser prescritiva, ou seja, algo que tem que ser assim, né? Prescrito. Você vai no médico, por exemplo, ele prescreve um remédio para você, né? Remédio tal que tem que ser tomado tanto e tantas horas, um comprimido, tipo, caixa de tantos comprimidos, né? Então tem que ser assim, pá, 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 pá. Pronto. Essa é a gramática normativa prescritiva, beleza? No entanto, não existe forma certa ou errada de se falar ou escrever, tá bom? A gente enxerga isso como variações linguísticas, tá? Variações linguísticas. Então, essas sim são as formas de se relacionar com essas questões, tá bom? A gente observa como variações linguísticas e não como certo e errado, tá?
É claro, galera, que também tem uma questão chamada de... esqueci a palavra em português agora, que em inglês seria appropriateness. Apropriado, formas apropriadas de se falar ou de se escrever, tá bom? Então, por exemplo, você chegar no tribunal, você não vai falar com gírias, por exemplo, né? Chegar pro juiz e falar, poxa, mano, pô, mano, eu acho que não foi assim não, né? Você não vai falar isso, né? Você vai tratar a pessoa com respeito, assim como não seria interessante você falar, né, como um advogado chegar lá e falar, temos um problema aqui, né? Então, assim, seriam formas que não são erradas, tá? São variações, mas que não deveriam ser usadas em determinados contextos, tá bom? Porque não é apropriado, tá bom? Então, vamos esquecer essa questão de certo e errado, tá bom? Vamos pensar só no que é apropriado para determinados contextos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é da favela, né, que aprendeu a falar problema, vrido, não sei o quê, né, mas ela estudou e sabe falar da forma, né, mais padronizada, ela pode sim falar em certos contextos, continuar falando problema sem problema nenhum, né? Se ela fala com a mãe dela que não sabe falar problema, né, e fala, ô mãe, tô com um problema aqui, né, vai ser melhor até, porque a mãe dela vai compreender com mais facilidade, né? Então a função da língua, que é comunicar, vai ser atingida. Beleza, pessoal? É isso aí por hoje, tá? Depois eu faço uma revisãozinha pra gente só recapitular tudinho que a gente viu até agora, tá? Mas por hoje é só, o vídeo já tá bem longo. Um abraço a todos e até a próxima.